Olá pessoal, vamos para mais um tema novo agora em grandes temas em biologia, que é um tema muito interessante que fascinou, né, a humanidade durante muito tempo. Foi uma grande dúvida do, não só dos cientistas, filósofos, mas das pessoas em geral, né? Que é como se originam os seres vivos, né? De onde surgem os seres vivos, né? A grande pergunta era como podem surgir os seres vivos, né? E a gente vai ver que existem duas hipóteses, né, gerais, duas teorias, né? A abiogênese, ou geração espontânea, de que as formas de vida podem surgir a partir da matéria bruta em determinadas circunstâncias, desde que essa matéria bruta seja dotada de um princípio ativo. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? A matéria bruta não é capaz de gerar a vida, né? A vida sempre se origina de outro ser vivo pré-existente, que é o que diz a teoria da biogênese. Os seres vivos são originados a partir de outros seres vivos pré-existentes. Mas durante muito tempo a geração espontânea, né, ou abiogênese, foi muito aceita, né? Era o modo como os filósofos, como era explicado em geral o surgimento de muitos seres vivos, né? Esse verme aqui, né, nessa mão, né, nessa foto aí, é um verme do filo Nematomorpha. Provavelmente vocês vão estudar, né, lá em zoologia. Mas é um verme que ele é muito fino, ele parece uma, uma crina de cavalo, parece um cabelo, né? E em muitas regiões, até hoje, acredita-se que esse verme se origina a partir de crinas de cavalos que caem na água e aí ganham vida. Então, exatamente a teoria da geração espontânea funciona mais ou menos dessa forma, né? Uma matéria inanimada, como uma crina de um cavalo, cai na água e ganha vida. E a gente vai ver que durante muito tempo, essa explicação era usada para. Esse tipo de teoria era usada para explicar o surgimento de alguns seres vivos, né? Como os vermes que surgem na carne podre e outras coisas do tipo. A gente sabe, por exemplo, que esse verme aí, esse nematomorfa, né, ele tem um ciclo de vida em que as larvas se desenvolvem dentro de insetos e quando ele chega à idade adulta, o verme maduro, nessa forma aí de fio, de fiozinho, né, bem fino, ele sai do corpo do inseto e vai para um corpo d'água, às vezes um coxo de um cavalo, né, onde o cavalo bebe água. Por isso ficava aquele verminho se mexendo no coxo de cavalo, parecia uma crina de cavalo viva, né? Então, por isso se criou essa lenda, né, de que as crinas de cavalo caíam na água e viravam esse verme. Mas a gente sabe que ele não é gerado assim, né? Ele tem um ciclo de vida. Bom, a geração espontânea, né, a crença nela remonta à antiguidade. Desde os primeiros filósofos gregos, os filósofos pré-socráticos, né, a maioria desses filósofos acreditava na geração espontânea. Por exemplo, Anaximandro, né, um filósofo, ele, para ele, a ação do Sol fazia surgir criaturas simples na água e depois essas criaturas migravam para a Terra e adquiriam estrutura mais complexa, né? Uma coisa parecida com a evolução meio no estilo do Lamarck ali, né? A gente vai estudar mais para frente. Anaximenes, né, que foi um aluno de Anaximandro, ele acreditava que o ar era o elemento que dava vida, né? Então, para ele existiria um lodo terrestre primordial e a mistura de terra e água, né, com o calor do sol, formava as plantas, animais e até seres humanos poderiam ser formados desse lodo aí. Uma coisa meio doida. Então, o lodo, né, tinha a,
tinha um princípio ali primordial que geraria vida e com a ação do sol, do ar, né, principalmente, isso geraria vida, inclusive seres humanos. Empédocles foi outro filósofo grego dessa época, pré-socrático, aceitava que a geração espontânea no início, né, mas que no início existiram várias partes de animais que surgiram espontaneamente, né, e essas partes iam se combinando aleatoriamente, formando vários tipos de combinação. E as combinações que a gente vê hoje foram aquelas que foram mais bem sucedidas. Né? Por exemplo, existiram vários tipos, as partes surgiam espontaneamente primeiro. Né? Então existiam vários tipos de patas, por exemplo, né? de membros. E vários tipos de cabeça, vários tipos de corpo. E elas iam se combinando espontaneamente. Então vamos supor que surgiria no início um bicho com pata de cavalo, num corpo de galinha, né? E cabeça de cachorro, né? Então, só que essa combinação não seria boa, então essa forma foi extinta, né? As formas que a gente vê hoje, né? O cavalo com todas aquelas partes dele combinando perfeitamente, eram as combinações mais bem sucedidas. Então, as combinações ruins teriam sido extintas, né? É uma coisa, um pensamento parecido com o princípio da seleção natural do Darwin, né? Pelo menos nessa parte, né? Os mais aptos sobrevivem. Mas é claro que algumas coisas, né? Como essas partes dos animais surgindo aí espontaneamente, se combinando, um pouco, né? Hoje a gente sabe que não funciona bem assim, né? Ou nada assim, né? Um pouco de viagem aí do Empédocles. Anaxágoras também acreditava no lodo terrestre, né? Mas ele achava que vinham germes, né? Que eram tipo sementinhas que caíam nesse lodo, né? E geravam esses seres vivos. Para ele, o, o, o germe, né? As sementinhas das plantas estariam no próprio ar, enquanto a dos animais, né? Para um animal se formar a partir do lodo, teria que cair esses germes, né? Essas sementes. Só que elas vinham do éter. O éter para eles era o espaço, né? Eles acreditavam que éter era o elemento que formava o espaço, né? O universo, o espaço sideral, né? Onde estão os planetas. E até o famoso Aristóteles, né? Acreditava nisso. Né? Aristóteles já é de uma época após esses filósofos pré-socráticos, mas ele também herdou, né, essa crença na geração espontânea. Ele acreditava que algumas substâncias tinham um princípio ativo que gerava a vida, né? Então, por exemplo, ele acreditava que da lama do lago surgiriam espontaneamente rãs, né, e sapos, e minhocas, né, surgiriam da lama. Ele achava que as larvas de insetos eram produzidas espontaneamente da carne podre. Então, Aristóteles também defendia a teoria da biogênese, né, geração espontânea. E a ideia da geração espontânea, né, na verdade, ela continuou por muito tempo. Até, na verdade, isso foi derrubado há muito pouco tempo atrás, menos de 2 séculos. Então, continuou muito depois dos filósofos gregos, né, bem depois do Aristóteles. Por exemplo, na Idade Média, na Europa, por exemplo, começou a surgir uma crença de que gansos eram gerados em árvores das regiões costeiras. Então, eles achavam que os gansos eram gerados em árvores. Então, eles tinham todo esse tipo. Eles achavam que os animais eram gerados dessa forma, de matéria bruta, né? Carne em decomposição, madeira em decomposição, ou plantas geravam esses animais. Eles achavam que realmente a geração espontânea acontecia.
Isso vinha de observações descuidadas, né, sem o rigor científico atual. Inclusive, alguns intelectuais famosos da época, né, como Paracelso, que era Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, né, tinha esse nome todo bem grande, mas ele era conhecido como Paracelso. Era um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista, né, do século XV e início do século XVI. Ele escreveu diversas observações acerca da geração espontânea de diversos animais, como sapos, ratos, enguias, tartarugas, a partir de fontes como ar, água, madeira podre, palha, entre outros. Então, ele realmente afirmava que ele observou a geração espontânea desses seres a partir dessa matéria bruta, né? Eram materiais que tinham um princípio. Esses materiais, segundo essas pessoas, eles tinham um princípio ativo. Eram materiais que já tinham sido parte de seres vivos ou que compunham ou que tinham alguma energia vital ali para gerar os seres vivos. Todos os cientistas de todos os campos acreditavam, né? Uma ideia muito que era indiscutível, por exemplo, é que as moscas eram geradas a partir do lixo, da matéria bruta do lixo. Aqui um diálogo, uma carta do século XVII, né, ou seja, lá por 1600 e pouco, de um cientista da época, né, um Sir Thomas Browne. Na verdade, isso aqui é uma resposta do Alexander Ross, né, uma resposta a Sir Thomas Browne. Sir Thomas Browne, ele era um cientista da época que estava duvidando da geração espontânea. Então, a resposta, né, de uma carta de um outro intelectual da época, o Alexander Ross, né, a ele, dizia o seguinte: então, pode ele, Sir Thomas Browne, duvidar-se do queijo, da madeira se originam vermes? Ou e besouros e vespas das fezes das vacas? Ou se borboletas, lagostas, gafanhotos, ostras, lesmas, enguias, etc., são procriadas da matéria putrefeita, que está apta a receber a forma de criatura para a qual ela, por poder formativo, é transformada? Questionar isso é questionar a razão, o senso e a experiência. Se ele duvida, que vá ao Egito, e lá irá encontrar campos cheios de camundongo, prole da lama do Nilo, para grande calamidade dos habitantes. Então, quem duvidava da geração espontânea que estava sendo louco na época, né? Era o pensamento predominante e parecia estar certo na visão deles. Inclusive, existiam até uma receita para você criar camundongos na sua casa, né? Jean-Baptiste Van Helmont, um médico, alquimista e fisiologista belga, ele escreveu a receita ali. Se você deixar camisas suadas, mais sementes de trigo, né, em um canto da sua casa, em apenas 21 dias vão se originar camundongos ali das suas camisas. Receita para criar camundongos. Na verdade, o que acontecia é que os camundongos vinham se alimentar das sementes de trigo, né? Elas não surgiam das camisas suadas, mas eles não tinham como observar isso na época, né? Eles viam que se você deixasse as sementes de trigo ali com a camisa suada, em pouco tempo apareciam os camundongos. Bom, mas surgem os primeiros desafios a essa ideia de geração espontânea. William Harvey publica um livro De Geratione, em 1651, em que ele
cria a ideia de ex ova omnia, tudo vem de ovos. Então, para ele, a maioria das coisas não eram geradas espontaneamente a partir da matéria bruta, e sim porque pequenas sementes invisíveis dos seres vivos eram espalhadas pelo ar, mas nelas não surgiam espontaneamente, elas eram espalhadas por esses seres vivos realmente. Mas isso ainda era uma ideia, né? Não tinha nada provado. O primeiro experimento a realmente derrubar, o experimento que foi responsável por derrubar a ideia de geração espontânea, pelo menos para os seres macroscópicos, né? Ou começar a derrubar pelo menos essa ideia, foi o experimento de Francisco Redi. Francisco Redi foi um naturalista italiano que demonstrou experimentalmente em 1668 que as larvas de moscas não se originam espontaneamente da carne podre, como Aristóteles acreditava, e sim de ovos botados por moscas adultas. O que o Red fez? O experimento dele. Ele colocou alguns pedaços de carne de cobra e de peixe em um frasco que foi selado, e a mesma quantidade dessas carnes foi colocada num pote em potes que foram mantidos abertos. E aí o que ele observou? A carne que ficou aberta ficou cheia de larvas de mosca. Enquanto a carne, quer dizer, larvas, né? Eles não sabiam, mas larvas de mosca. Enquanto a carne que ficou no frasco fechado ficou protegida das moscas e não havia larvas. Então a carne continuou intacta ali, sem as larvas, né? Sem os bigatos. É claro que inicialmente o Red reconheceu um possível erro nesse método. Ele inicialmente, claro, ele estava mostrando ali que o que gerava, o responsável pelo surgimento das larvas eram as moscas adultas. Mas ele reconheceu que podia ter um possível erro. Uma das coisas que poderia ter acontecido é que o frasco selado não permitia a entrada do ar. Uma das hipóteses era que o princípio vital para desenvolver a vida, precisaria de ar. A carne teria esse princípio, mas ele precisaria de ar para se desenvolver. O princípio vital sozinho não geraria vida, precisa do ar para essa vida continuar, para essa vida se formar. Então ele repetiu o experimento e agora, em vez de selar totalmente o frasco, ele tampou os frascos com gaze. Com isso, ele impediria a entrada das moscas, mas permitiria a entrada do ar. Então, se fosse realmente um princípio vital ali que geraria a vida, o princípio vital que precisasse de ar, ele geraria a vida dessa forma, mesmo tampado. E o resultado foi o mesmo. Os frascos tampados com gás não geravam larvas, enquanto os frascos abertos a carne ficava cheia de larvas. Então o Red, para garantir que não seriam esses tipos de carne que não seriam capazes de gerar vida, ele repetiu o experimento com vários tipos de carne, incluindo carne de leão, dizem os relatos aí, carneiro e peixe. E com todos esses tipos de carne o resultado era o mesmo. Ou seja, as larvas só surgiam nos frascos abertos, onde as moscas poderiam botar os ovos. Enquanto nos frascos tampados com gaze, as larvas não surgiam. Então, a conclusão: a carne podre, por si só, não gera as larvas. As larvas eram resultado da deposição dos ovos das moscas. Então, os experimentos do Red derrubavam a hipótese da geração espontânea, pelo menos para os seres macroscópicos. Ele mostrava então que
não, a vida não surgia espontaneamente. Mas ainda existia um caso que ali ainda desafiava um pouco, né? Que, que, a, que a geração espontânea não era descartada totalmente, que eles ainda não tinham solucionado, que era o caso das galhas. As galhas são deformidades no tecido de algumas plantas, como a gente vê aqui, ó, ou aqui, são causadas por agentes externos, invasores, né, larvas, por exemplo, que invadem o tecido da planta e a planta cria essa camada aí de tecido, né, para aprisionar esses invasores. E alguns insetos se aproveitam dessa defesa das plantas, na verdade, para para desenvolver suas larvas. O inseto vai lá, deposita o ovo na folha e a galha se forma. Isso cria um abrigo para a larva, né? As galhas podem ser formadas por várias coisas, né? As plantas podem formar a galha por bactérias, vírus, qualquer invasor, né, tente entrar no tecido da planta, pode criar esse tipo de deformidade. E muitos insetos aproveitam dessa defesa natural das plantas para criar um ambiente para seguro para suas larvas. Então eles depositam os ovos, as plantas formam a galha, né, a, a folha se deforma ali, né, cria essas rugas, que são as galhas, né, e ali a larva se desenvolve e emerge um inseto adulto. E nessa época ainda não se sabia disso. Eles acreditavam que os insetos eram gerados por essas plantas. Então era o único caso em que a geração espontânea ainda não tinha sido descartada para os insetos. Mas em 1700, Antônio Valles Neri acaba também provando que as galhas eram também formadas por ovos de insetos botados, né, nas folhas. Os adultos de alguns insetos botavam os ovos nas folhas e isso gerava as galhas. Então, pelo menos aí nessa parte dos seres macroscópicos, a geração espontânea estava praticamente descartada.